A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Estamos mais uma vez aqui para o nosso penúltimo podcast, né? Meu Jesus, como passou rápido nesse Foi. primeiro trimestre, nessa primeira revista aqui que estamos comentando, desta feita lição de número 12. Eu queria me apresentar rapidamente. Meu nome é Daniel Maia, me congrego aqui no Templo Central, em Fortaleza, no Ceará, né? E como os irmãos puderam ver, a nossa querida irmã Gedide não está conosco por motivos de força maior, mas está aqui, né, a escritora da lição, meus irmãos. Olha só que bênção, viu? Como eu falei, a vontade de ficar calado aqui, só aprender, mas estamos aqui, né, para conversar. E queria saudar a professora Thais, com a paz do Senhor, e queria também que ela se apresentasse para quem está nos assistindo pela primeira vez. Paz do Senhor, Thais. Pai do Senhor Daniel, Pai do Senhor professor que está nos assistindo. Meu nome é Thaís, né? Como já foi falado, me congrego no Templo Central aqui do Rio Grande do Norte, né? Natal. Também sou psicóloga, né? E é um grande prazer poder estar participando aqui. Deus me livre de falar aqui sozinha. É sempre bom poder compartilhar com outras pessoas, né? A gente vai aprendendo dessa forma. Amém. Glória a Deus. Queridos, lição de número 12, né? Como os irmãos podem perceber, eu acho que é um sentimento um tanto unânime, né? Como passou rápido esse início de ano, já estamos no último mês do primeiro trimestre, em março, né? E comentando aqui a penúltima lição dessa revista tão interessante que fala sobre a história da nossa salvação, em outras palavras, a história da nossa vida mesmo, né? Porque somos salvos e em Cristo somos novas criaturas. Então, é a história do nosso novo nascimento, né? A história da salvação. E a lição de número 12 tem como título Salvos para mudar o número. Mudar o número, mudar o mundo, né? A leitura bíblica são dois textos, né, que se encontram ali em Marcos capítulo 16, 15 a 18, e Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. A mensagem se encontra em Marcos capítulo 16, versículo 20, que diz: Os discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte, e o Senhor os ajudava e, por meio de milagres, provava que a mensagem deles era verdadeira, né? Então, um tema aqui bastante relevante, né, que fala sobre a nossa missão como cristãos, né? E é interessante que a gente consiga repassar isso para o nosso aluno. Antes de começarmos, queridos, propriamente aqui com os tópicos da lição, eu acho muito interessante abordar, pegando aqui o ponto de partida, a sugestão que a revista dá para nós abrirmos um espaço para o nosso aluno contar um testemunho, contar uma experiência, né? O professor também pode dar a sua contribuição. O quanto um pequeno gesto pode mudar a vida de alguém, né? Eu acredito que todo mundo já deve ter passado, né, por uma experiência como essa, seja com uma pessoa que fez o pequeno gesto, seja com uma pessoa que presenciou, né, o pequeno gesto, de como pequenas atitudes podem mudar a vida de alguém, né? Então é interessante que antes de começar a aula, o professor dê essa oportunidade, né, para que o aluno conte um testemunho, conte ali uma experiência, se o professor tiver também pode expor isso em sala de aula, né? E obviamente limitando o tempo, né, para que também não seja o tempo aí despendido nessa primeira parte, né? Porque como a gente vai ver, né, essa lição ela tem assim muitos assuntos interessantes para serem abordados. Indo aqui para o nosso tópico de número um, nosso tópico número um tem como título A Igreja e sua missão transformadora. Né? E aqui a lição vai tratar que após o batismo com o Espírito Santo, os cristãos primitivos eles experimentaram um grande período de avivamento, né? Como os irmãos podem ler ali, né, nos primeiros capítulos de Atos, eles estavam ousados, né, em propagar a palavra do Senhor, né? Algumas pessoas estavam ali buscando até a sombra de Pedro, né, para poder serem curadas. Estava sendo assim um período De realmente avivamento ali, de né? avivamento Realmente. mesmo, essa é a palavra, né? De grande Tinham bonança acabado ali. de serem batizados com o Espírito Santo, né? Desse Espírito Santo ali fez, né, um mover ali muito grande, que eles sentiam Extraordinário. alegria e vontade, né, de compartilhar com os outros. Até entre Grande. eles, não só a questão da palavra de Deus,
mas também de compartilhar bens materiais também. Eles queriam ver o bem do próximo, né? Então eles estavam cheios do fruto do Espírito ali, e eles querendo, né, É verdade. transbordar isso, né, para que isso alcançasse outras pessoas também. É verdade. E eu considero, viu, queridos, uma das maiores réguas para que demonstram que uma pessoa está verdadeiramente avivada é justamente o desapego com as coisas materiais, né? Porque as coisas materiais, ela tá assim tão enraizada no coração humano, né, no coração do velho homem que quando você vê pessoas assim dispostas a se desfazer dos seus bens em prol do Uhum. reino, você vê que realmente o Espírito Santo está ali governando Isso. de uma maneira tremenda aquela pessoa, né? E E tem como a até aquele professora está dizendo, episódio, né, Daniel, que Jesus falou para aquele jovem rico, né, para sim, deixar todos os seus bens, e ele ficou assim. isso. E Jesus Falou, fala, né, ficou lá, mais fácil é passar um camelo pela ponta de uma agulha do que um rico, exato, né, se converter, porque se justamente é converter. muito difícil uma pessoa desapegar. Uma pessoa, quando ela entende realmente a mensagem do evangelho, ela desapega. Mas quando a É, pessoa ainda está com aquela mente ainda um pouco enrijecida, é, cauterizada ali, ela é difícil ela abrir mão de tudo aquilo que às vezes conquistou com tanto custo, né? Mas quando, verdade. quando uma pessoa ela entende que Cristo é muito maior do que qualquer riqueza, as coisas materiais se tornam supérfluas, Exatamente, né? um mero adereço, né? Supérfluos. Por isso que o próprio Jesus falou, né? Vocês não podem servir a dois deuses, né? A mim ou a Mamon. Então, assim, as riquezas é erigida como um verdadeiro Deus, né? Para as pessoas hoje em dia. Então, Sim. você vê que o Espírito Santo, ele, como a gente está tratando aqui nesse tópico primeiro, ele agiu grandemente entre os discípulos, enchendo eles, né, e fazendo com que eles tivessem essa postura de desapego com as coisas materiais, milagres, prodígios, né, e isso aqui apenas confirma o que o Senhor havia dito a eles, né, a gente vê em Marcos capítulo 16, dos versículos 15 a 18, quando ele diz assim, ó, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão, né? E ele começa a falar, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se tomar alguma coisa mortífera não fará dano algum. Então, isso aqui é apenas a confirmação do que Jesus tinha falado, ó, os sinais seguirão, né? Como se você Uhum. estivesse correndo assim, os sinais querem perseguir a pessoa, não, vou junto com você, a mensagem que você vai falar, eu vou confirmar aqui a veracidade, né? E isso também fala sobre a importância da gente buscar isso hoje também, né? O Deus que fazia milagres antigamente é o mesmo Deus que faz hoje. Então a gente sempre tem que pedir, inclusive, professora Thais, eu escutei no culto de doutrina aqui, na Assembleia de Deus, no Tempo Central, e nas terças-feiras, né? E o pastor presidente, o pastor Antônio José, ele comentou isso justamente na terça passada, sobre a necessidade, a importância de você ter sinais, milagres e maravilhas para confirmar, de fato, né, a mensagem do Evangelho. Não que a mensagem do Evangelho precise disso, né? Ela Uhum. é autônoma e ela é eficaz para converter qualquer coração, por mais duro que seja, né? Mas os sinais e maravilhas fazem parte, a gente crê ainda na atualidade, né, deles. Nós não somos cessacionistas, né? Então, o crente deve sempre estar procurando por esses sinais e tenho certeza que se eu perguntar aqui para a professora Thais e para o professor que está dentro de casa aqui, podem citar inúmeros exemplos de milagres que presenciou, de curas, prodígios, e o Deus, ele continua fazendo, tá certo? Verdade. Queridos, então, esse é o tópico de número um. É importante que o professor fale sobre esse período da igreja, certo? Esse período inicial, do crescimento da igreja primitiva, dos milagres que aconteciam, né, das pessoas que estavam sendo transformadas pela palavra do Evangelho, lembrando também da pregação de Pedro, mais de 3 mil pessoas aceitaram Jesus ali naquele momento, não só pregação, né? Então, o Espírito Santo estava agindo de uma maneira grandiosa entre os cristãos da igreja primitiva, tá? O tópico número 2 tem como título Vivendo em um Mundo Melhor. E aqui é interessantíssimo esse tópico, porque ele fala sobre a necessidade de o cristão é, pregar o evangelho, mas transformar a sociedade que ele vive. Isso fala de uma Uhum. transformação geral, né? Como cita aqui uma frasezinha muito boa, impactou os valores morais da humanidade.
né? Inclusive é por isso que Jesus fala para os discípulos, né, que eles são sal da terra e luz do mundo, né? Porque a influência dele não está circunscrita ao âmbito espiritual, embora esse seja o mais importante, mas aos Uhum, valores morais mesmo, as instituições sociais, né? E uhum, eu estava lembrando aqui, professora Thaís, que eu estava conversando com meu pai, acho que foi anteontem, eu acho, que ele tá lendo um devocional do John Wesley, né? E por pura coincidência, ele começou a me mandar trechos do livro, do devocional. E no trecho explicava e demonstrava quão grandes foram as transformações sociais vividas pela Inglaterra no século XVIII pelas pregações de John Wesley. Né? Isso uhum, são transformações impressionantes. Diminuição da criminalidade, uma reforma educacional. Não dá assim para falar com detalhes porque o tempo é um pouco limitado, mas o irmão pode fazer essa pesquisa no uhum. Google, na internet. Incremento de obras de caridade. John Wesley, ele tem escrito sobre a abolição da escravidão e algum tempo depois a escravidão foi abolida na Inglaterra. É, ele estudou na escola de Oxford e ali, junto com outros estudantes, ele fundou um pequeno grupo de estudo bíblico chamado Clube Santo. E ali ele começou, além dos estudos bíblicos, ele começou a adicionar projetos sociais. E Uhum. há relatos de que eles visitavam os presos, alguns até pagavam as dívidas dos presos, procuravam emprego para eles, obviamente pregavam o evangelho, e nos escritos a gente vê também um grande incentivo para que as mulheres pudessem também lecionar, pudessem ter uma voz ativa. A gente vê também que são muitas coisas, né? Realmente no tempo é muito limitado, não dá para falar tudo, mas A tão gente grande vê como como realmente o evangelho é transformador, né? é transformador, E a exatamente. gente Ele tem, não está. a gente tem até o exemplo do próprio Jesus, né? Ele Isso, chegou e com o evangelho, a mensagem do reino de Deus, ele foi transformando muita realidade ao seu redor também, né? É interessante ver que numa época em que as mulheres não tinham valor algum, importância, Jesus dava voz às mulheres, ele se preocupava, se importava, né? Tratava com respeito, né? totalmente. Ele deu dignidade, né, Deu às mulheres. dignidade. E isso é interessante de se ver, e também a questão das pessoas que eram menosprezadas, os enfermos, leprosos, os pobres, né? Uhum. Ele se achegava a essas pessoas, né? As pessoas que precisavam. Ele mesmo falou, né? As pessoas, quem precisa de médico são os enfermos, né? Porque os fariseus ficavam ali falando, como é que você se junta a essas pessoas, né? Pecadoras, né? É Mas Jesus, questionando, né? porque o evangelho é para essas pessoas, né? Não é É para quem verdade. se acha, não, já tô, quem tá salvo. Agora, quem está perdido é que precisa de salvação. Então, isso é um Exato. exemplo para nós, para a gente aplicar também na nossa vida e passar isso também para os alunos, que ele precisa ser um agente transformador onde ele estiver, né? Onde ele Ele for. precisa prezar pelos valores cristãos, porque o que aconteceu com o mundo? Isso a gente viu ao longo de toda a lição, né? A história da salvação, a gente vê tudo isso, né? Sobre a queda, qual era o plano divino, né, para a humanidade. Então, tudo isso que nós vivenciamos, tudo de ruim que acontece, é reflexo da queda lá no início, né? De Adão e Eva, né? Então, qual é o plano de Deus com a história da salvação? Restaurar. Então, quando o evangelho chega ali transformando verdadeiramente vidas, há uma transformação em toda a sociedade, em todos aqueles que estão ao redor, porque é uma recuperação, é reerguer algo que estava caído, né? É trazer algo, por exemplo, quando uma pessoa se embriaga, né? Ele tem uma vida totalmente destruída, todos os seus bens acaba vendendo para poder beber, enfim, isso afeta a família, destrói as famílias. Mas quando essa pessoa se converte, há uma mudança de vida. Então, ele vai parar de beber, ele vai aplicar seus bens materiais no que realmente importa, na sua família. Então, a família vai sendo reestruturada, os filhos vão ficando mais felizes, a esposa mais feliz, isso vai, né, levantando aquela família e dando firmeza àquela família. Então, o evangelho é nada mais que isso, né? Chegar e levantar aquilo que estava caído, É né? verdade. Então, E é ver uma restauração completa, né? completa. Quando a pessoa Completa. permite,
Quando a É, pessoa entrega tudo ao Senhor, ele restaura completamente, cem restaura por por cento. completo. É E verdade. quem é salvo, que é justamente o título da nossa lição, né? Quem é salvo tem que procurar trazer essa mensagem de salvação a outros também, né? Exatamente. E é muito estranho, sabe, queridos, que um crente, ele simplesmente se acomode, né, com o seu bem-estar espiritual e não se preocupe em propagar esse evangelho para outras pessoas, né? Não se preocupe em propagar os valores do reino para a comunidade em que ele vive. Né? O Uhum. cristão, ele é um ser influenciador, ele é um ser que ele tem que estar ali. Por isso que Jesus não pediu para tirar do mundo, né? Na oração, lá em João, está descrito isso. Se eu não peço para que os tire do mundo. Por quê? Porque você tem que influenciar o mundo. Entendeu? Um mundo Uhum. perdido, caído, né? E é muito importante falar para o adolescente, talvez a mente dele esteja um pouco limitada quanto a esse assunto, porque talvez ele pense assim, não, eu sou cristão. A forma que eu tenho de impactar o mundo é evangelizando. E é verdade. Mas não é só isso. A partir do momento, por exemplo, que ele não cola na sala de aula, que ele é reconhecido como um aluno que não participa de brincadeiras imorais, que não Uhum. está naquela rodinha de contar piadas junto com outras pessoas. Quando ele é reconhecido dessa forma, ele também está, de uma certa forma, propagando o evangelho, nem que seja um pré-evangelismo. Mas ele está também mostrando valores do reino. As pessoas vão notar, olha, esse menino é diferente. Ele está Uhum. propagando valores. Né? Então, é importante a gente falar isso para eles. Ó, quando você não propaga os valores do reino apenas entregando um panfletinho dizendo Jesus quer salvar você. Não, mas o seu próprio exemplo de vida, né? Que é sempre importante a gente estar falando desses assuntos para ele, né? E ainda sobre esse tópico número 2 aqui, uma das grandes marcas, e isso vai ser retratado aqui no subtópico 2 é justamente a capacidade de amar. Esse aqui é o traço, de fato, traço Uhum. mestre. Capacidade. Sem amor, não tem como ser discípulo de Jesus. Nessa de todas as marcas que existem, talvez essa daqui seja Uhum. mais, de fato, impactante, né? Lembro Uhum. aqui, inclusive, João capítulo 13, versículo 35, que diz, aqui na tradução NVI, deste modo todos saberão que são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Então, o amor é a marca do cristão, né? E não, Inclusive, e não poderia deixar de citar o próprio apóstolo Paulo fala, né, em 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tá, tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Né? uhum. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba que todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então, assim, e é uma coisa que também é importante relembrar a igreja, porque às vezes a gente tem a noção de que, eu sou crente, vou à igreja, e meio que se acomoda, né? Fica ali, aí às vezes é, tem um cargo na igreja e eu trabalho para o Senhor e tudo bem, isso é legal. Mas se você não fizer isso com amor, se você despreza as pessoas ou você se acha superior a alguém por um cargo ou um dom que você tem, porque eu canto melhor do que esse crano, que eu prego, porque se você não fizer isso com amor, ou seja, se você não entregar esse dom da maneira que é para entregar, que é a Deus, ou seja, para glorificar a Deus e não a você mesmo, seu ego, né? Então, se você não fizer isso com amor a Deus, né? Não adianta. Para Deus, Não não, adianta de não nada. passa do teto da igreja. É verdade. É como se fosse palha, né? Vai no Exato. fogo ali, no instante e queima. Obra Isso. de palha, E a né? gente precisa Então, pensar o que é esse amor? Como é esse amor? Amor pelas almas. Isso não vem da gente. Nós não temos essa capacidade de amar. é Né? verdade. Então, somente com um relacionamento muito íntimo com Deus e pedindo a Ele para que a gente tenha esse amor pelas pessoas, porque é muito difícil você amar seu inimigo, amar aquela pessoa que você tem aquela, né, se arranha às vezes, né? Mas É, você tem que amar essa pessoa, você tem que amar pessoas que você não conhece, né? É muito difícil. Por isso não é que fácil. não vem da gente, é o amor de Deus em nós que a O gente amor de tem Deus que. É como se nós fôssemos espelhos. Nós temos que espelhos. refletir Deus nas pessoas, para as Exato. pessoas.
É verdade. Inclusive, já pegando esse gancho que a professora Thais falou, quando a gente vê a primeira carta de João, no capítulo 4 mais especificamente versículo 12, né? João, o apóstolo do amor, né? Como ele é mais conhecido. O versículo 12, João fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Eu acho muito interessante esse versículo, porque é como se João estivesse falando assim. Em outras palavras, traduzindo. Olha, ninguém viu a Deus, mas quando você ama uma pessoa, é como se você estivesse refletindo Deus para aquela pessoa. É como se a pessoa, ela vai continuar não vendo Deus diretamente, mas é como se ela tivesse um vislumbre de Deus na sua vida, Uhum. sabe? Uma pessoa olha assim, meu Deus, essa pessoa, eu nunca vi a Deus não, mas deve ser parecido com isso aí, sabe? Então, é exatamente isso, queridos, que a gente Não deve tem gente que fazer. fala, não tem gente que fala, vixe, fulano não gosta de ciclano, não gosta de Jesus, não. Porque fulano é tão, né? Que a pessoa é tão crente, é tão É tem a verdade. doçura ali de Deus, assim, que não ama Jesus, não. É Tá mesmo. refletindo bem aí. A Pois Cristo. é, justamente. Então é uma missão, e não é uma opção nossa, certo? É um dever Uhum. mesmo, É. né? Então, se, ai, irmão, eu tenho dificuldade de amar, falando Beltrano, então peça ajuda ao Senhor, ore. O Espírito Santo, ele tem como a professora Thais falou muito bem, o amor vem dele, então ele tem essa capacidade de colocar esse amor no seu coração, né? Inclusive, semana passada, eu estava escutando o testemunho da pessoa que, recém-convertida, e ele falou assim, quando ele se converteu, foi assim, um ato milagroso, assim, foi dentro de casa, inclusive, quando ele saiu de casa, que ele estava passando na rua, ele disse que ele estava com um sentimento de amor tão grande por aquelas pessoas, foi engraçado que ele até falou assim, Daniel, inclusive esse sentimento que eu tive, eu já não nem tô tanto mais, sabe? Mas eu continuo tendo, mas não naquela intensidade do dia da conversão. Eu Uhum. olhava para as pessoas assim, eu sentia vontade de ir lá, abraçar, de beijar, de falar de Jesus, de. Então, assim, é o Espírito Santo que faz, né? A professora É. Thaís falou, não vem de nós, não. Inclusive é um amor assim que é um amor que nós devemos buscar ter, né? Porque quando você ama uma pessoa, você quer o bem dela. Então, quando você ama com o amor de Deus, você quer que as pessoas se salvem. Então, isso Isso. ferve dentro de você querer É, anunciar. Eu quero que as pessoas conheçam o Evangelho para que elas se salvem também, porque você sente esse amor tão grande que você não quer. Isso te dói pensar que essas pessoas é, vão se perder, né? é Então, verdade. só de Deus para vir esse tipo de amor, porque nós mesmos, a gente tá. Não, não, é. E De quando a nós gente tá com esse mesmos sentimento de tipo, eu tô salvo, tô aqui cômodo, confortável, é um perigo é um ter esse perigo. sentimento. Eu acho que a gente tem, acho não, tenho certeza, a gente tem que estar sempre procurando nos vigiar enquanto a isso, porque é muito fácil com a correria do dia a dia, com as atribuições, né, do dia a dia, a gente meio que desfocar um pouco disso. Mas aí é É importante verdade. passar para os alunos que, sim, você vai focar nos seus estudos, você vai focar na sua profissão, mas onde você estiver, você pode estar propagando o Evangelho de Cristo. Pode ser na Exatamente. sua escola, né? Pode ser, sei lá, uma pessoa de rua, às vezes, sei lá, você tá parado no trânsito, aí vem aquele pessoal para limpar o vidro, né? Dá um Aham, folhetinho, né? aham. Então, Isso. saber que não existe hora para você falar do amor de Cristo. Você pode fazer isso até nas suas redes sociais, né? Lá Exatamente. você tem colegas, né, que não são crentes, você posta alguma coisa falando da volta de Cristo, que inclusive é algo que é importante estar relembrando, né? Porque parece que as pessoas se esquecendo de Jesus vai voltar. Não faz tempo que Se falam que ele vai acomodaram tanto, voltar. né, com as coisas da É, terra que já nem lembram mais. pois é, mas Cristo está às portas, então começa por aí. Jesus está voltando. Aí a pessoa, como assim? Está voltando? Fale, né, da história da salvação. Inclusive, esse trimestre foi importantíssimo para os alunos, porque eles estudaram sobre a história da salvação. Então, eles sabem o início, meio e fim para poder contar, né? Quem é crente desde pequenininho vai lembrar das cores da salvação, também é um recurso ótimo para ser usado também. Talvez não usar as coresinhas, dependendo da idade, né? Coraçãozinho amarelo, preto, mas usar as etapas, né? Eu lembro que na faculdade eu fui fazer um curso um mini curso assim para ganhar hora extra
de oratória. Aí eu fui fazer lá e a avaliação final era você tinha que fazer uma apresentação de qualquer coisa, de uma música, de qualquer coisa. E eu pensei assim, rapaz, eu vou usar esse momento para pregar o evangelho. Já que eu é para apresentar qualquer coisa, então eu usei justamente as cores da salvação, só que sem botar as cores, né? Eu peguei o passo a passo ali, contei a Aham. história praticamente da salvação para o pessoal que estava me ouvindo. E depois no final chegou um rapaz para mim e começou a fazer várias perguntas e dizendo, olha, eu sempre tive interesse pelo evangelho, mas eu tenho uma pessoa da família que é crente. E ele começou a fazer perguntas, então aquilo alcançou, né? O Teve um coração alvo, ali. né? É, teve um alvo. A semente caiu em boa terra. Exatamente. E Ai, assim, Deus. e é uma coisa que é importante também ser falado, sabe, professor? Da questão da vergonha. Porque pode acontecer, sim. Eu não vou mentir, muitas vezes eu me sinto envergonhada de falar por medo, medo de talvez ser invasiva, talvez medo de ser julgada, né? Porque, querendo ou não, existe um certo preconceito com quem é evangélico, principalmente hoje em dia que o evangelho está praticamente meio que banalizado, né? É Então, verdade. muitas pessoas enxergam ainda com mais preconceito ainda, infelizmente, né? Mas mesmo assim a gente tem que vencer, né? Tem que vencer esse medo, essa timidez e falar. Talvez não seja aquela que muitos têm aquela ideia de ficar debatendo com o professor em faculdade, em escola. Eu não sou muito fã dessa ideia, não. Eu acho que você acaba criando um atrito que não favorece, né, Sim, a questão da propagação do evangelho. Eu acho que a melhor forma, como a Bíblia fala, é fazer com amor. é É verdade. você ter paciência, é você ser tolerante, né, com os outros. E para mim, a minha estratégia é os colegas, as pessoas que estão próximas a mim. E sempre vai ter uma hora que você vai estar conversando ali com seus colegas, você vai ter a chance de falar, de pregar, de falar da sua fé, de porque você acredita no que você acredita, né? Sempre vai ter esse espaço para você falar. Ou então o professor falar uma coisa e você não concorda. Você chega para o seu coleguinha, olha, eu não concordo com isso. É assim, assim, assim. E pronto, ali você já vai, né, Já vai falando, semeando, né? já vai semeando, exatamente. Então, É, assim, existem estratégias que você pode utilizar para que realmente a semente seja lançada de forma eficaz, né? é Sem gerar verdade. aquele conflito. Isso. E a gente tem que, querido, só para finalizar esse tópico número 2, para a gente já caminhar para o 3, estar sempre prontos, entendeu? Como se fossem armados, assim, pronto para puxar o gatilho, sabe? Porque a qualquer Uhum. momento pode surgir uma oportunidade. E a gente tem que estar pronto para isso. Surgiu a oportunidade para, né? E E pode surgir em pensar, situações mais inesperadas, né? exato, e pensar também na responsabilidade. É uma responsabilidade ser crente, É muito porque o grande. nosso objetivo é divulgar. Exato. Divulgue aquilo que você acreditou nisso, você é salvo, pronto. Agora vá anunciar Compartilhe. isso, compartilhe com outras pessoas. Eu lembro de uma vez também que eu estava com a bolsa cheia de folhetos de evangelismo. Aí eu estava voltando do trabalho, subindo no ônibus e tal. Aí Deus falou assim: entrega esses folhetos para as pessoas. Aí eu fiquei com vergonha, assim. Eu, ai, não. Aí deixei para lá. Quando eu sentei no meu lugarzinho lá, perto de chegar em casa, aí o Espírito Santo falou assim para mim: o sangue dessas pessoas estão sobre sua cabeça. Meu Deus. Meu amigo, olha, eu Só fiquei, isso. Deus do céu. Misericórdia, Senhor. Aí eu só fiz me levantar e comecei. Já pensou? É uma responsabilidade, ou É muito seja, grande. você é, tem que ser instrumento para salvar essas vidas. Essas vidas não serem salvas, vai recair sobre você a responsabilidade. Porque É você teve a verdade. chance de só entregar um folheto. É Né? verdade. Você não vai, ele não disse fale, tem aquelas pessoas que sobem no ônibus e começam a falar. Meu É. Deus, se ele me pedisse isso, eu acho que meu Deus, do jeito que eu Não, sou. Senhor, por favor. Pois é, mas ele só pediu para eu entregar uma coisa simples, só Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, simples.
E Sim. fiz. Graças a Deus eu tirei Tirou esse esse peso. peso, né? Tirou o É, sangue, né? mas Tirou o é para sangue. ver aí que é uma grande responsabilidade quando você não faz, o sangue dessas pessoas recai sobre nós. É verdade. Então, o Então, professor, né, que estiver escutando já isso aí, já vá pensando em alguém aí para que certamente, quando você está escutando isso aqui que a gente está falando, certamente você pode até lembrar de alguém, né, que o Espírito uhum, Santo te fez lembrar para poder dar uma mensagem, mandar uma publicação ali no Instagram, né? Enfim, são várias as formas de você evangelizar, mas não permita que você fique com sangue de ninguém sobre a sua cabeça. Então, assuma essa responsabilidade, peça é ajuda do Espírito verdade. Santo e segue na frente, tá certo? É. Eu achei até interessante, eu tô bem faladeira, né? Não, tá Nem eu bom, esperava por isso. é o Mas é Espírito porque Santo aí, ó. eu estava assistindo uma pregação, e eu achei interessante que, assim, eu nunca tinha pensado por esse lado, que tem pessoas que acreditam que, que ao não falar o evangelho para aquela pessoa, ou seja, aquela pessoa se torna inocente porque ela nunca ouviu. E então ela pode se salvar por via da inocência, digamos assim. Uhum, E eu achei interessante que ele falou assim, que a ignorância não é uma porta secundária para a salvação, né? Então, esse pensamento de achar, não, fulano nem sabe, então ele é inocente, não tem problema, né? Ele não saber do evangelho, porque se não conheceu, como é que ele... é, E tem a passagem de Romanos 2,12 que fala, porque todos que sem lei perfeito. pecaram, sem lei também perecerão. Perecerão. E isso Exatamente. nos leva a pensar naqueles povos, né, que são bem isolados da sociedade, assim, que eles precisam também conhecer, né? Precisa ser enviado pessoas ali para falar do amor de Cristo, para falar do evangelho de Jesus ali, né? Porque senão eles vão morrer e também vão perecer sem conhecer, né? Então só há um caminho, é Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe uma segunda porta. A porta é Cristo e apenas Ele. É verdade. A professora Thais falou de um tema muito relevante. Leiam Romanos 2, como ela... Preferência o texto inteiro, que os irmãos vão perceber que realmente não existe inocentes perante Deus. Tá? A gente não pode, infelizmente, desenvolver um assunto, mas é um assunto muito bom para ser tratado, mas o certo é que todos precisam ouvir a mensagem do Evangelho para serem salvos. Tá certo, queridos? E agora, o último tópico, o tópico número 3 tem como título Ganhando o Mundo para Cristo. É um tópico que a gente já aqui, inclusive no tópico número 2 a gente falou muita coisa do que ele trata. Mas eu queria destacar aqui a frase do pastor Alexandre Coelho, né, que diz, inclusive está retratado aqui na lição, infelizmente os cristãos de Jerusalém demoraram para obedecer a ordem de ir, e Deus levantou uma perseguição para dispersá-los, né? Então, esse tópico número 3 aqui é bem interessante, porque ele fala justamente dos propósitos soberanos de Deus, né, para as dificuldades. E nesse contexto que a gente está tratando, né, de salvos para mudar o mundo, a perseguição na igreja primitiva foi um importante instrumento de Deus para propagar o evangelho dele, né? Uhum. Então, bem interessante, né? É, Pode falar, professor. não, mas pode terminar, concluir o raciocínio. É que eu estava lembrando aqui, né, que como assim, os propósitos de Deus, né, a gente olha assim e pensa, meu Deus, Deus enviou uma prova aqui para mim, né? É muito comum a gente pensar isso como cristão, né? Para eu morrer, né? Para eu perecer. Mas na verdade é para você se aperfeiçoar nele, né? É para ele Uhum, cumprir um propósito que muitas vezes a gente não consegue enxergar com o nosso olhar limitado, é né? verdade. Então por isso que o apóstolo Paulo fala, em tudo é graça. Você tem que estar agradecendo até pelas dificuldades. E esse Uhum. contexto aqui de perseguição foi um contexto muito importante para propagar esse evangelho, né? E porque eles não estavam obedecendo o ID, né? Não Eles estava estavam ali obedecendo, né? Não quiserem por confortáveis bem, ali, todos vivendo em harmonia, comunhão, e o resto do povo tudo perecendo, né? Aí, perecendo. Deus, espera aí, vou mandar aqui uma Pô, perseguiçãozinha só para dar botar um fogo aqui exatamente. nesse formigueiro aqui. Pô, exatamente.
Eu estava lendo, não lembro onde agora, acho que foi num livro sobre o apóstolo Paulo, agora não me recordo. Mas eu estava lendo que até o desentendimento, entre aspas, né, que o apóstolo Paulo teve com Barnabé, também serviu aos propósitos do evangelho, né? Porque um seguiu para um lado, outro seguiu para outro, e é evangelizando, né? Quer dizer, a Verdade. mensagem agora dividiu-se em duas rotas, né? É. Então, assim, Deus ele teve um propósito tremendo com isso e a gente não pode ignorar, né? Isso aqui também, esse assunto, a gente vai tratar com o nosso aluno, não para falar sobre a importância histórica da perseguição, mas também para tratar da soberania de Deus, né? Que sabe todas as coisas e que todas essas coisas têm um propósito nele, por mais que a gente não saiba, a gente não entenda, né? Como eu tinha dito aqui, nossa visão é limitada, mas Deus sabe todas as coisas. A gente tem que agradecer a Deus, né? Uma certeza a gente tem. Ele disse que nunca estaria longe de nós. Né? Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Uhum. e o mundo, os céus, a terra poderão passar, mas as palavras dele não poderão passar. Então, essa verdade que ele nos deu, ela é firme e ela é imutável. Então, a gente tem essa certeza, né? Isso serve, inclusive, como uma palavra de consolação, né? De repente, você está falando ali para um aluno que está passando ali por uma dificuldade, por alguma provação, às vezes no âmbito familiar, na escola. Então, você chega com essa palavra, né? A palavra de que o Senhor está com ele, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Sejam boas, sejam más, né? Mas Deus está Uhum. sempre ali com o seu propósito. Inclusive, professora Thaís, aquele A slidezinho imagem, que né? é a imagem, será que dá para Eu acho passar? que dá. Inclusive, é até importante falar sobre essa questão das perseguições, né? Vou já compartilhar aqui. É interessante falar sobre essa perseguição, né? Que a igreja sofreu ao longo do tempo, depois de Cristo. Isso aqui inclusive, o professor pode mostrar, né, para o aluno, pode falar a respeito de cada um. Aqui não vai dar para debruçar sobre cada um deles, mas o professor pode, né, dar uma estudadinha ali de leve, um resumozinho e falar o que foi que aconteceu. E mostrar para os alunos o como a igreja, a cada perseguição, foi se tornando cada vez mais forte, né? Mais forte. Inclusive, Interessante. Tertuliano aqui tem até aqui um trechinho. Tertuliano falou: o sangue dos mártires é a semente da igreja, ou seja, Glória a Deus. cada um que foi sendo enterrado, aquilo ali se transformava numa árvore que foi, né, se tornou frondosa, É, gerou frutos e várias pessoas foram sendo alcançadas, né, ao longo sim. do tempo. Então, tem até aquela música que a gente conversou, professor, de Anderson Freire, que fala, né, que muitos tentaram contra a igreja, né, mas a igreja só foi se fortalecendo. Vou Mais até abrir aqui fortalecido. um trechinho da música que eu achei muito interessante, que cabe aqui, até o professor pode passar o áudio para o aluno escutar, que fala que tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela, a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo, graças a Deus. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu e estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Realmente, a base da igreja é Profunda, muito né? forte, porque a base é Cristo. A Que base é Cristo. alicerce mais firme do que esse, né? Inabalável. Inabalável. Então, é importante que os alunos entendam que independente também se a gente pregar ou não, o evangelho vai continuar sendo propagado. É Sempre vai verdade. ter alguém que vai falar, sempre alguém vai ter a coragem, né? Vai ter vai ser Ousadia, desbravador, né? vai chegar e vai falar sobre o reino de Deus. Então, se você não está fazendo parte, comece a fazer parte, porque Deus vai requerer É de verdade. ti. Com certeza. Eu lembro até Inclusive, daquela frase, né? Se estes se calarem, até as pedras clamarão, né? Então, até, ó, Deus, até a pedra vai exatamente. começar a falar, viu? Se você se calar aí. E Daniel, se a gente for parar para pensar atualmente, muitos estão se calando. E a gente vê pessoas que às vezes não têm nem, digamos assim, porte mesmo de cristão falando.
É Então, Deus, verdade. Deus às vezes a gente julga, mas Deus está usando ali para falar o que às vezes nós não estamos falando. A É gente está verdade. se acomodando no nosso mundo, nos nossos afazeres, e estamos esquecendo do principal objetivo. Que o principal objetivo da gente não é ter uma profissão, não é formar família, não é o Hum, principal objetivo. O objetivo da gente principal é propagar o evangelho. E a igreja precisa Para estar atenta. Isso é uma mensagem para mim, inclusive, é um para tapa na minha nós, cara. com certeza, para todos nós. Nós temos que fazer a nossa parte, nem que seja vai para uma pracinha e chega, olha, Jesus está voltando, você precisa de salvação, e às vezes alguma palavra ali às vezes a pessoa vai te ignorar, mas ela recebeu ali, né? Não vai dizer, Recebeu. diante de Deus, não vai dizer que, não, eu nunca ouvi falar. E vai ter outras que talvez vai estar tão sedenta que vai dizer, não, peraí, vem cá, me fale mais sobre Verdade. isso. Né? Às vezes a gente não sabe, às vezes a pessoa ali está precisando de uma resposta, está precisando de uma palavra e quando chega uma mensagem dessa, ela, vem cá, eu quero saber mais sobre isso, me fale mais sobre isso, né? Então, a gente tem que, o nosso único papel é compartilhar, não é Compartilhar. convencer, não é converter ninguém. Eu acho que isso tira até um peso da gente também, porque a gente acha que tem que converter a pessoa. E Não, não, a gente só precisa falar. não Se ela vai precisa falar. receber ou não, aí é com ela e o Espírito Santo, né? Exatamente. Mas a gente precisa lançar a semente. Essa semente, né? Isso me faz até lembrar, professor, tá aí da semente, da palavra do semeador, né? Que os irmãos podem até notar o que é que diferenciava uma semente da outra. Nenhuma, a palavra era a mesma. O que diferenciava era o Uhum. O solo. Ou coração. seja, era o ouvinte, era o coração que Exato. recebia. Né? Então, o nosso trabalho, querido, é só lançar a semente. Você lança. Uhum. O Espírito Santo se responsabiliza e a pessoa que vai receber, se ela tiver um coração duro, se ela tiver um coração Isso, que é rochoso, aí é outro tipo de problema, não é nosso. verdade. Né? Mas a gente tem que se desincumbir desse ônus, né, como a professora Thais falou Uhum. muito bem, da responsabilidade. Precisamos pregar o evangelho, tá certo? Então, já aqui nos encaminhando para a nossa conclusão, né, pelo menos as minhas palavras finais aqui, não poderia ser outra, né? Incentive o seu aluno a pregar o evangelho, né? Uhum. Toda essa revista é, feita de uma forma extremamente intencional, justamente mostrar para o aluno a história da salvação, para que ele aprenda e para que ele reproduza. Né? Qualquer Uhum. evangelismo vai passar sobre essas etapas, tem que passar por essas etapazinhas, né? E Uhum. antes dele propagar, ele também tem que entender para poder passar, né? Então, inclusive, professor, eu inclusive recomendaria que na última lição você faça um apanhado, faça um resumão sobre todas as lições que foram tratadas, é, fale, retrate aí um método de evangelismo, né, de acordo com o que foi estudado ao longo desse trimestre, para que nada seja desperdiçado, tá certo? A gente precisa estar com nossos alunos firmes nesses assuntos, porque a história da salvação é a nossa história, né? A história do novo nascimento. Então, essa é a minha palavra para você, professor, para você, professora, tá? E queria que a professora Thaís também desse suas palavras finais, suas considerações finais aí Né? sobre Para a mim, lição de essa número sua 12. conclusão tá perfeita. É. Mas só uma coisinha aqui para acrescentar seria que eu acabei não falando, é que o aluno também precisa entender que quando alguém rejeita o evangelho, não está rejeitando você, não está rejeitando a Isso, sua pessoa, que às vezes o medo de falar é esse, né? Ai, mas vai fazer cara feia para mim, não vai querer ser meu amigo, né? Mas se não quiser ser seu amigo, quem está tendo livramento é você, né? exatamente. Mas não é a você que essa pessoa está rejeitando, né? Está rejeitando a Cristo. Não é a sua pessoa, não é porque você fala demais ou porque você característica sua, né? É porque ele está rejeitando a mensagem que você está trazendo. Ele está rejeitando a Cristo, ele está rejeitando a salvação. Então, só quem Exatamente. perde é ele, infelizmente. Mas mesmo assim, que essa pessoa rejeite, ore por ela, né? Porque às vezes a pessoa rejeita aqui, rejeita ali, mas chega uma hora que essa pessoa, peraí, tanta gente fala sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o evangelho,
vou dar uma oportunidade, né? Uma pessoa lança semente aqui, outra acolá, e chega uma hora que essa pessoa se converte. Aconteceu comigo, inclusive. Uma colega minha falava, toda vez que eu falava de Jesus, ela ficava fazendo chacota. Eu ficava Meu mal, eu Deus. me sentia mal, assim, enfim. Aí depois de muito tempo, não tem mais nem contato com ela, eu fui atrás, assim, no Instagram, aí quando eu vi, ela acredita. Olha só. Quando eu vi, A eu semente fiquei estava tão sendo feliz. plantada. Eu fiquei tão feliz, porque eu não vi pessoalmente ali no momento, não aconteceu nada, né? Parecia que, tô nem aí. Mas lá na frente, né, aquela semente brotou, né? Então, para ver como Glória a realmente é Deus. importante esse trabalho de você jogar, Não né? desistir, né, Lançar, professor não Thaís? Está ali desistir. sempre Isso, falando, isso. né? Mesmo com as condições adversas, cara feia, mas persista, É, continue, né? Ela talvez exato. estivesse recalcitrando contra aguilhões, né? É, Tivesse, ai, não, mas a semente estava sendo plantada e o fruto veio, é, né? pois é. Então, Glória a assim, eu acho Deus que por minha isso. conclusão é essa, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso propósito enquanto igreja, enquanto ser humano, né? Amém. Nem às vezes a gente coloca isso, como se fosse apenas ali uma religião, não, é o ser humano. Nosso propósito Exato. enquanto ser humano, né, que se converteu, que tem a salvação, é espalhar o reino de Deus, né? O evangelho de Cristo a toda criatura. E quando você não consegue alcançar, eu não consigo alcançar aquela pessoa que está lá numa tribo lá indígena, lá no meio da Amazônia. Não tem problema. Ore por ela, contribua com missões, porque missionários estão sendo enviados, né? Então a gente contribui Uhum. dessa forma também está cooperando para que o evangelho seja propagado. É Então, verdade. essa é a Amém. conclusão. Amém, queridos. Como os irmãos podem ver, né? Realmente é uma lição muito rica. Professor, peça sabedoria e Espírito Santo para você administrar o tempo, né? Que É, sabemos que é tem muito para limitado o tempo falar. de aula, tem muito para falar. Então, peça esse direcionamento, ore, planeje sua aula, tá certo? E desejamos, né, ao querido irmão, à querida irmã, uma ótima semana, um excelente domingo, uma boa aula. Obrigado por ter estado aqui, até essa hora conosco, né? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, né? Então, fique na paz do Senhor. É a paz do Senhor. Até Pai do mais. Senhor, tchau, tchau. Tá.